Olá, turma! Vamos então agora para a nossa última disciplina, que é Ciências Naturais. Então, vou fazer aqui um resumo bem rápido com vocês, mais rápido possível, tá? Tratando das 4 aulas que vêm sendo apresentadas tanto no livro, né, didático, quanto também no portal de vocês. Então, a gente começa com a primeira aula, ela vem, e o primeiro também conteúdo que vocês têm lá, a primeira divisão, né, a primeira sessão que vocês têm no livro didático, é mais teórico, né? Mais focado também na história das ciências naturais. Então, a gente começa com a década de 60, que é onde a gente tem os primeiros registros de aulas de ciências naturais, tá? São aulas mais expositivas e a gente tem também nesse período um avanço tecnológico, o que ajuda na transformação das aulas de ciências naturais. Ou só ciências, também é muito conhecido como ciência só, tá? Em 1961, a gente tem uma LDB muito importante, que vai falar um pouco sobre a obrigatoriedade. Só que a obrigatoriedade só no ensino fundamental 1. Hoje o nosso 5º ano, tá? Até o 5º ano. Então, depois não era até necessário. Tinha algumas escolas do ensino fundamental 2 que tinham, sim, ciências naturais, mas às vezes quando chegava no ensino médio, não tinha mais essa disciplina, tá? Em 1971, a gente tem uma reformulação nessa LDB, e aí a gente tem uma obrigatoriedade agora total. Então, todos os níveis de educação têm que apresentar a disciplina de ciências naturais, tá? A LDB de 1996, que é a nossa vigente, né? Ela é muito importante para a educação como um todo. Então, ela também é um marco na educação em ciências naturais. Em 1997, a gente tem os PCNs. Então, a gente tem os Parâmetros Curriculares Nacionais. E aí, os parâmetros, ele vem definindo de uma forma nacional quais são os conteúdos que precisam ser trabalhados em ciências naturais, tá? Em 1998, a gente tem os RCNEs, que é sobre a educação infantil. Então, é o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil. E ele vem organizar a disciplina de ciências naturais para a educação infantil. Então, como pensar ciências na educação infantil, tá? Depois vem a DCNEI, então as diretrizes, que também vai trazer isso de uma forma mais lúdica, com brincadeiras, enfim, toda a transformação que a DCNEI faz na educação. E em 2018, a gente tem uma reformulação total na educação, né? Pensando que a gente tem a implementação da Base Curricular Nacional e também ciências naturais, então. Aqui, então, a gente tem uma reformulação do termo. A gente não fala mais agora ciências naturais, a gente fala ciências da natureza e também alguns conceitos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também não os conceitos, mas os nomes vão ser um pouco alterados, tá? Então, a gente vem falando um pouquinho na BNCC sobre letramento científico. A BNCC gosta muito dessa palavra letramento, né? Então, é letramento geográfico, cartográfico, né? Letramento até em português, letramento matemático. Então, a palavra letramento é muito trabalhada na BNCC. Então, ela vai falando um pouquinho do domínio de conceitos. Então, o que seria esse letramento científico? É o domínio de conceitos. Ele sempre tenta partir do conhecimento prévio do aluno e transformar esse conhecimento prévio num conhecimento científico, tá? E ele vem tratando um pouco sobre o convívio social da criança. Os documentos que a gente tem. Então, a gente tem o RCNEI e o DCNEI. São documentos da educação infantil muito importantes que vêm realmente falar sobre essa questão das ciências na educação infantil. E aí, basicamente, ficam definidos 2 grandes áreas, a natureza e a sociedade, para ser trabalhados com as ciências na educação infantil, tá? Os PCNs, que são os parâmetros, vem falando que a gente tem 4, então, agora, campos para trabalhar dentro das ciências, que é ambiente, ser humano e saúde, recursos tecnológicos, terra e universo, tá? Então, o PCN tinha essas 4 áreas para trabalhar. Quando vem a BNCC, na educação infantil, a gente tem um campo de experiência que ele é bem voltado para essa área de ciências da natureza, tá? Que é espaços, tempos, relações, transformações. Então, na educação infantil, basicamente, a questão de higiene, essas questões vão ser trabalhadas tanto no corpo, né? Na questão do corpo, tanto quanto nesse outro campo de experiência, tá? No ensino fundamental, a gente tem uma pequena modificação. Então, agora a gente tem 3 campos para serem trabalhados, tá? Matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Então, basicamente, são esses 3 campos que a gente vai trabalhar em ciências na educação infantil, tá bom? No ensino fundamental. Então, na educação infantil, a gente tem um campo que é mais focado para ciências e no ensino fundamental, a gente tem essas 3 áreas que são trabalhadas para a ciência, tá? Então, a BNCC, ela vai falando de assuntos naturais e da sociedade, tá? Questão de vida e evolução,
nesse campo, o que a gente vai falar em vida e evolução? De reprodução, de ciclo da vida, de alimentação. Em matéria e energia, a gente vai falar de produção de energia, então como é produzida energia elétrica, energia eólica, entre outras produções de energia, tá? Aí também entra a questão de energia do corpo, então como que o corpo produz energia e outros conceitos relacionados à vida e energia, tá? Na Terra e Universo, então a gente vai trabalhar sobre corpos celestes, sobre os planetas, a localização dos planetas, basicamente rotação, translação, tudo vai ser trabalhado dentro desse campo, então, Terra e Universo, tá? Os componentes curriculares. Então, esses componentes curriculares basicamente a gente pensar como as crianças se relacionam com o mundo, tá? Então, a gente vai sempre trabalhar através de vivências e experiências, do meio natural e social, investigar o meio. Essa questão de investigação nas ciências é muito recorrente na BNCC, vai falando muito sobre essa questão de trabalhar sempre com investigação, tá? E investigar principalmente os fenômenos naturais e sociais, mas os naturais muito mais. Então, quando a criança tem um questionamento sobre chuva, sobre essas questões, então você tentar investigar da onde vem a chuva com a criança, para ela conseguir construir um conhecimento, tá? E essa questão da construção do conhecimento científico é muito forte também em ciências da natureza, tá? Então, a gente tem o Piaget, que é um dos principais representantes, né, dessa área. E aí, ele vem falando um pouquinho de construção, ele vem falando sobre a sequência, né, que a gente precisa ter uma sequência de conhecimentos, uma sequência de desenvolvimento, que isso vai propiciar uma construção. E aí, a palavra construtivismo vem daí, de construção do conhecimento, tá? O Vygotsky, ele vai falar que a gente tem conceitos espontâneos. E aí a gente também tem os conceitos científicos. Os conhecimentos espontâneos, eles são mais concretos. Então, a gente parte do concreto para o abstrato, quando a gente pensa em conhecimentos espontâneos. Quando a gente vai, então, transformar no conhecimento científico, a gente está partindo do abstrato para o concreto, tá? Isso é muito importante ter essa noção de como vai funcionar essa construção do conhecimento com as crianças, tá bom? Depois, a gente vem falando, então, um pouco sobre a seleção de conteúdos. Então, basicamente, a gente tem alguns autores que vão colocar que os conteúdos podem se encaixar em 4 etapas, 4 áreas, tá? Então, a gente tem as áreas factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais, tá? Então, nas factuais são fatos concretos, são datas, são fatos históricos. Então, factuais seria isso. Conceituais são características, uma construção de saber. Então, por exemplo, o mamífero, o que é o mamífero, o conceito de mamífero, sabe? Então, isso seria conceituais. Procedimentais é aquelas questões de saber fazer. Então, principalmente questão de comparação e classificação, você saber encaixar cada um no seu lugar ali do conhecimento, sabe? E atitudinais são normas e valores. Então, por exemplo, a gente ensina a respeitar o meio ambiente. Isso é um valor, né? Que faz parte desses conteúdos atitudinais, tá? É uma atitude você preservar o meio ambiente, tá? Em relação à articulação de conteúdos, então a gente tem sempre um conjunto de habilidades que a gente tem que o máximo possível tentar integrar, tá? E lembrar sempre que o conhecimento e a dificuldade desse conhecimento tem que ser progressivo. Então a gente tem que tentar partir de coisas palpáveis para a criança, e isso não quer dizer que tem que ser fácil, mas quer dizer o quê? Que essa criança, desse conhecimento prévio, tentar partir desse conhecimento prévio para o científico, crescer progressivamente no conhecimento científico, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho de unidade temática, que são os objetos do conhecimento, que são hoje as habilidades na BNCC. Então, unidade temática está relacionada com as habilidades da BNCC, tá? E aí a gente vem falar um pouquinho da sociedade, da valorização do conhecimento científico e tecnológico e da ciência. Então, lembrar sempre que a ciência, ela tá ligada com os conhecimentos científicos e tecnológicos hoje, tá? Então, a gente não pode deixar os conhecimentos tecnológicos de lado pensando nas ciências. Então, a gente precisa ter essa articulação de ciências e tecnologia. Lembrar sempre, e também trabalhar com as crianças, que a tecnologia está presente na vida do homem. Então, lembrar que tecnologia não é só as tecnologias digitais, a gente tem N formas de tecnologia. A gente conversou já bastante sobre isso, né? Compreender os fenômenos e recursos naturais juntamente com a tecnologia. Então,
aliás, ciência e tecnologia. As práticas pedagógicas. Então, quais são as práticas pedagógicas em ciências? É a escolha do conteúdo, e quando eu falo para você escolha do conteúdo, não é necessariamente que você não vai deixar de lado outro conteúdo. É que agora, devido aos conhecimentos das crianças, ao interesse deles que eles estão apresentando, eu vou trabalhar esse conteúdo. Depois, mais tarde, eu vou trabalhar o outro, tá? Então, a escolha de conteúdo, relacionar os conteúdos o máximo possível, construir conhecimento científico a partir desse conhecimento prévio, ciência, tecnologia e sociedade, então sempre tentar aliar esses 3 campos, e a alfabetização científica, que é o letramento científico, né? Partir sempre do prévio para o científico, tá? E aí a gente pensa um pouco em organizar conteúdos, em sequências didáticas, em práticas avaliativas. E aí a gente sempre tenta lembrar das práticas avaliativas, né? Só para retomar um pouquinho. Então, que a gente tem hoje na escola, ou que você vivenciou, eu também vivenciei, uma prática tradicional de avaliação. Tentar quebrar um pouquinho isso quando você for para a sala de aula. Tentar pensar sempre o erro como uma coisa boa, uma coisa que pode ser modificada. Então, que a pessoa, uma tentativa e erro, ela não é uma coisa ruim, tentar tirar esse estereótipo de erro, né? E aí a gente tem os tipos de avaliação. A avaliação formativa, a avaliação somativa e a avaliação diagnóstica. Então, a avaliação diagnóstica, começar por ela, porque geralmente é o que a gente inicia mesmo quando a gente começa com uma turma, né? Então, a gente vai fazer uma avaliação diagnóstica para ver quais são os conhecimentos daquelas crianças, o que elas já aprenderam, o que falta aprender, enfim. E aí, a gente começa com essa avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica, geralmente, ela é feita no começo do ano ou quando você vai iniciar um novo conteúdo, tá? Depois, a gente tem a avaliação formativa, que é praticamente que hoje a gente mais defende, né, no meio da educação. Que é uma avaliação que você vai sempre tentar retomar ela, ver os erros, conversar, tentar explicar de uma outra forma. E aí a gente tem a avaliação somativa, que em muitas escolas hoje, a maioria das escolas, ela é exigida, né? Que é uma avaliação no final que você vai somar os pontos dessa criança que ela tirou e para dar a nota final, tá bom? Aí, na aula, agora a gente já tá na aula 3. A aula 3, ela é um pouco mais prática, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de meio ambiente e cultura. E aí, tentar sempre colocar com essa criança que ela é integrante tanto do meio ambiente quanto da cultura, tá? O meio ambiente está relacionado a aspectos físicos e a cultura está relacionado a aspectos construídos pelo homem. Então, quando a gente pensa em casa, rua, essas questões são construções do homem, né? Então, são conhecimentos culturais, tá? E aí a gente tem uma percepção do meio ambiente e tentar fazer essa criança também ter uma percepção do ambiente que ela vive, tá? A criança pensa sempre ela como um agente social, um agente produtor de cultura, e que o ser humano, ele é um construtor. Então, que ele constrói, ele modifica o meio ambiente para o seu benefício próprio, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho das temáticas da BNCC. Então, quando a gente vai falar um pouquinho de vida e evolução, lembra que a gente tem 3, né? De vida e evolução, a gente vai basicamente falar do quê? De características e necessidades do ser humano, a vida como um fenômeno natural e social, processos evolutivos, importância de presença, da preservação e da biodiversidade, interações dos seres vivos com outros seres vivos. Isso é muito importante a gente tratar quando a gente fala de ciências, né? Então, basicamente, quando a gente vai falar de meio ambiente e cultura, a gente vai trabalhar dentro desse campo, né? Dessa perspectiva que é de vida e evolução, tá bom? E aí, depois a gente vai falar um pouquinho do meio ambiente como um processo educativo, tá? O tema meio ambiente no processo educativo. E aí a gente vai falar das relações estabelecidas entre a sociedade e o meio ambiente, as transformações ambientais que aconteceram durante os anos, questões específicas de recursos tecnológicos e conhecimentos e valores relacionados a essa questão do meio ambiente, tá? Como é interessante trabalhar com as crianças, então, essa questão do meio ambiente? Através de observação, através dos alimentos, então, tentar introduzir os alimentos, essa questão de vida, alimentos saudáveis, não saudáveis, a brincadeira com água, perceber o ambiente, pedir para eles sempre descreverem o ambiente que eles estão, tentar entender as diferenças desses ambientes, tá? E aí, quando a gente chega no ser humano e saúde,
quando a gente vai falar do ser humano e saúde, é bom a gente lembrar que pela OMS a gente tem um tripé, né, da saúde. Então, é o bem-estar físico, o bem-estar social e o bem-estar mental. Então, para uma pessoa ser saudável, ela precisa ter essas três áreas bem equilibradas, tá bom? E aí é muito legal trabalhar com as crianças a saúde infantil, né? Então, quando a gente vai falar de saúde infantil, é entender como um fator de proteção também das crianças, tentar trabalhar isso com os pais, questões de vacina, isso é muito interessante trabalhar com eles. É importante também sempre lembrar que que a escola não levará a criança a ser saudável, mas que ela deve fornecer elementos que capacite essa criança para uma vida saudável no futuro, quando ela for adulta, tá bom? E aí, a gente vai falar um pouquinho, então, do ser humano e a saúde no processo educativo. Então, quando que a gente vai trabalhar, então, essa questão de saúde do ser humano e como processo educativo? Então, dentro da sala de aula, como isso vai ser trabalhado? Então, a gente sempre trabalha, principalmente com os pequenos, né? E principalmente com o primeiro ano também é muito interessante trabalhar o autoconhecimento. Conhecer o funcionamento do seu corpo. Então, aqui a gente vai começar a introduzir que o corpo é dividido em órgãos, isso é muito interessante. Identificar semelhanças e diferenças com os outros. Compreender o processo que pode desencadear doenças. Postura respeitosa em relação às outras pessoas, principalmente pessoas com deficiência. Então, isso é muito importante a gente tentar trabalhar, quando a gente estiver trabalhando no autoconhecimento, tentar já introduzir essa questão de educação inclusiva, tá? Então, esse respeito à criança com deficiência ou ao adulto com deficiência, tá? Então, os conteúdos envolvidos. Noções gerais sobre higiene do corpo e da alimentação, a produção, transporte, preparo e consumo de alimentos, reconhecimento de doenças associadas à falta de higiene dos alimentos, identificação de doenças associadas à ingestão de água imprópria para o consumo. Então, esses são temas importantes para a gente trabalhar com as crianças. E aí, é importante sempre lembrar que a gente, enquanto professor, tem que explorar os conhecimentos prévios desse aluno, propor perguntas e problemas para serem analisados, são trabalhados de uma maneira investigativa e possibilitar momentos de discussão em grupo, porque a gente, depois que essa criança cresce, é muito difícil ela argumentar alguma coisa, porque ela nunca teve essa vivência na escola de discussão em grupo, tá? E agora a gente vai para os recursos tecnológicos. Então, os recursos tecnológicos, a gente já falou bastante, então eu vou dar uma boa resumida aqui, tá? É sempre importante lembrar que ele faz parte da vida, que o professor tem que ter conhecimento desses recursos tecnológicos e que a BNCC traz a importância desses recursos tecnológicos em sala. E aí, como que a gente vai trabalhar, então, esses recursos tecnológicos como conteúdos, né? Então, lembrar dos aspectos históricos, estudar com as crianças os aspectos históricos e de evolução da tecnologia. A energia elétrica é uma tecnologia, então como que ela chega na nossa casa, isso é muito legal a gente trabalhar com as crianças. A extração e cultivo de plantas com tecnologia, como que isso é feito, sem tecnologia. Aí é bom a gente sempre lembrar que, por exemplo, uma enxada, ela é uma tecnologia, porque ela é uma transformação da natureza para o seu próprio bem, do ser humano, tá? Enfim, e aí a gente vai sempre tentando traçar objetivos, principalmente tentar usar recursos tecnológicos para ajudar na transformação desse conhecimento, tá? Aí a gente já vai então agora para a última aula, que é basicamente a aula 4, que a gente vai falar um pouquinho sobre as tendências. Então, essa aula é importante, tá? A aula 4. Se eu for aquelas dicas aí que eu sempre dou, né? Foque na aula 4, que é uma aula muito importante, tá? Então, as tendências. Ensino por investigação e atividades práticas experimentais nas ciências, tá? Então, ensino por investigação. O que você tem que ter, então, em relação ao ensino por investigação? Como que eu vou trabalhar ele, né? Então, primeiro eu tenho que ter um planejamento, definição de ação, definir o tema, elaborar o tema, sistematizar esse tema e avaliar esse tema, tá? Então, é basicamente assim que a gente trabalha com o ensino por investigação. Então, eu tenho que ter um planejamento, tenho que ter a definição das ações que eu vou ter, e sempre lembrando que se é um ensino por investigação, você sempre vai
não dar a resposta pronta para a criança, mas tentar trabalhar com ela de uma maneira que ela construa esse conhecimento, tá? E atividades práticas experimentais são sequências investigativas, basicamente, mas sempre com atividades práticas, tá? Com as crianças principalmente, mas também na educação infantil, mas no ensino fundamental também é muito legal trabalhar numa perspectiva lúdica, porque a perspectiva lúdica facilita a assimilação, facilita o processo de socialização desse conteúdo, do desenvolvimento de habilidades e pensamentos, auxilia no processo de ensino-aprendizagem. Então, quais são as formas lúdicas que eu posso trabalhar? Observação de sons, paisagens, e paisagens naturais e culturais, cultivo e observação de plantas, contação de histórias e músicas, tá? Aí a gente chega no momento da BNCC, que a gente tem a questão da interdisciplinaridade. Isso já vem lá desde os DCNs, das diretrizes, dos PCNs, qual é o objetivo da interdisciplinaridade? Promover integração dos conteúdos, a interação deles, superar esse caráter fragmentário que a gente tem hoje da educação. Então, se tem uma professora só de geografia, um professor só de história, tentar de uma maneira interdisciplinar trabalhar todos esses conteúdos, tá? O conhecimento fica mais significativo para a criança e a participação dela também fica mais ativa quando a gente trabalha de uma forma interdisciplinar, tá? E aí, como, por exemplo, a gente pode trabalhar de uma forma interdisciplinar? Trabalhar através dos projetos pedagógicos, tá? Então, como a gente trabalha com a pedagogia de projetos? Uma participação ativa da criança, então sempre com perguntas, respostas, investigação, tá? Pesquisa, isso é muito interessante fazer com crianças, pesquisas, porque depois, mais pra frente, ela vai conseguir fazer trabalho sozinha, com pesquisa, tá? Faz um trabalho colaborativo, então, tanto entre os professores quanto com as crianças, tá? E com os pais, tentar trazer os pais para esse trabalho colaborativo. Trabalhar sempre com temas emergentes, temas que estão sendo muito falados, então, tanto na mídia quanto entre as crianças, então, trabalhar com temas emergentes, tá? Tentar sempre levantar esses conhecimentos prévios e aí transformar eles em conhecimento científico, ter um eixo norteador do conhecimento e trabalhar de maneira interdisciplinar com os projetos, tá? E aí a gente tem alguns recursos didáticos agora. Quais são os recursos didáticos que a gente pode utilizar tanto na pedagogia dos projetos quanto em outros, tá? Literatura, as tecnologias, vídeos e animações, pensando nas tecnologias, tá? Visitas a campos e atividades em campo. Atividades em campo é muito interessante para trabalhar as ciências com as crianças, principalmente quando a gente vai falar de plantas, fazer um cultivo de horta, é muito interessante porque eles conseguem observar na prática como aquilo acontece, tá? E se a gente vai fazer uma atividade de campo também com animais, aí é importante tomar alguns cuidados, saber se tem crianças com alergia, se aquele animal que você vai trabalhar é dócil, como funciona, então isso são todos cuidados. Mas é muito interessante sim trazer esses animais, trabalhar com esses animais para fazer essa atividade em campo com as crianças, tá? E aí a gente tem um pouco dos usos das tecnologias. Então, como que a gente pode usar as tecnologias? A professora dá a sugestão de filmes e animações na aula. Eu também acho muito interessante filmes e animações, só que daí, tanto no filmes e animações quanto qualquer outra tecnologia que você for utilizar, é importante você ter um planejamento, ter uma preparação, prestar atenção em como vai ser a apresentação ou exibição desse material que você vai utilizar, tecnológico, tá? Pensar nas discussões e reflexões que aquilo pode causar e ter sempre uma conclusão e uma avaliação sobre aquela atividade que você fez, tá? Então, o que eu sempre falo com vocês. Eu acho muito interessante trabalhar assim filmes, animações ou o uso de qualquer outra tecnologia, mas não de maneira jogada. Sempre tentar ter um planejamento, ter um porquê, relacionar aquilo com o conteúdo que você está trabalhando, né? E não fazer de uma maneira que você só vai dar um celular ou um computador na mão da criança e deixar ela brincar, tá bom? Então, em relação às ciências naturais, é isso, tá? Desejo para vocês uma boa prova e a gente se vê logo.